As estruturas das moléculas, elas podem ser representadas através de diferentes formas. Aqui nesse slide, então, eu trago as cinco diferentes formas que a gente pode representar uma mesma estrutura. A primeira delas, então, que está sendo mostrada é uma representação conforme é um modelo molecular. A segunda é uma representação chamada estrutura de pontos, onde os pontos, se referem aos elétrons que compõem cada ligação. Ela é uma estrutura útil para o entendimento de quantos elétrons tem em cada átomo, quantos elétrons compõem uma ligação, mas é uma estrutura bem trabalhosa para ser desenhada e pouco útil no dia a dia quando a gente fala, então, de estruturas maiores e a gente quer fazer uma representação mais rápida. Temos também a fórmula de traços, que é uma representação onde o par de elétrons que compõem cada ligação é representado na forma de um traço e é uma representação um pouco mais rápida do que a estrutura de pontos. Uma forma condensada também pode ser feita para essa estrutura, no caso o álcool propílico, onde as ligações agora não são mais mostradas e apenas os átomos que compõem essa fórmula. E por fim, então, nós temos a estrutura em bastão, que está destacada com essa caixa em vermelho, que também pode ser chamada de estrutura em linhas, que é com certeza a estrutura mais utilizada e a estrutura mais rápida para se desenhar. Então, vamos dar uma olhada como é que é a estrutura em bastão. Essa estrutura, então, para cada mudança de vértice que a gente tem na representação, significa que nós temos um carbono nessa posição. Então, a partir de agora, quando acontecer uma mudança de vértice ou uma terminação de cadeia, nós temos que saber que nesse local existe um carbono que não vai mais ser desenhado. Além do carbono que não é mais desenhado na nossa estrutura, o C, que representa o átomo de carbono, nós não teremos mais também apresentados os hidrogênios que estão ligados a esses carbonos. Somente serão mostrados os hidrogênios ligados a heteroátomos, ou seja, hidrogênios ligados a átomos diferentes do que o carbono. Então, como é que a gente vai saber quantos hidrogênios tem cada carbono? Bom, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Se não está apresentadas todas as 4 ligações, o que está faltando são ligações que ele faz com o hidrogênio. Vamos treinar então pegando essa estrutura que está representada e vamos colocar ela novamente aqui do lado. Para este carbono, o primeiro carbono que a gente está trabalhando próximo ao oxigênio, quantas ligações esse carbono então está fazendo? Ele está fazendo uma ligação com esse oxigênio e uma ligação com esse carbono. Então, as 2 ligações que faltam são ligações com hidrogênio. E estes, então, eu coloco aqui do lado a sua representação para a gente fazer o comparativo com a estrutura em bastão. No próximo carbono, então, que eu vou destacar em verde, nós temos novamente um carbono que está fazendo 2 ligações, agora 2 ligações com carbonos diferentes. As outras 2 ligações que estão faltando, então, são ligações que faz com hidrogênio. E no último carbono, que eu vou destacar em azul, que é esse daqui, só colorir para ficar bem claro a representação. Nós temos apenas uma ligação que esse carbono faz com o carbono interno da cadeia carbônica, portanto, para completar as 4 ligações, ele faz 3 ligações com hidrogênio. Então, eu sei que no final dessa cadeia eu tenho um CH3, seguido de um CH2 e seguido de um outro CH2. Então, os hidrogênios não são mais mostrados da mesma forma que a alteração do vértice ou terminação de cadeia vão me indicar que eu tenho a existência de um carbono. Essa estrutura é muito útil, então a gente vai precisar treinar bastante ela, e para isso eu trago alguns exemplos de molécula, que eu peguei o caso do isoctano, que é o componente da gasolina, para a gente desenhar então a estrutura de traços para ela. Vou começar então com o carbono, que eu vou fazer a numeração dos carbonos. Vou numerar este daqui como carbono 1, 2, 3. Este aqui é o 4, 5, 6, 7, 8. Então, na minha primeira representação aí, eu tenho a estrutura em traços e agora eu quero a estrutura em linhas, em
para fazer uma representação mais rápida e não tão trabalhosa para desenhar. Então, eu vou fazer a representação do CH3 terminal, que está ligado ao carbono 4, que é o carbono mais do meio. O carbono terminal, ele tem 3 hidrogênios que eu não vou mostrar e ele está ligado ao carbono 4. O carbono 4 está ligado ao carbono 2 e também está ligado ao carbono 3. Então, 2 é um CH3, eu não vou mostrar os 3 hidrogênios e nem vou mostrar os 3 hidrogênios ligados ao carbono 3. Seguindo a minha estrutura, então, o carbono 4 também está ligado. Então, como a gente pode ver, além de estar ligado ao 2, 1 e 3, o carbono 4 também está ligado ao carbono 5. Então, aqui eu vou representar o carbono 5. Carbono 5 está ligado ao carbono 6. Então, 5 ligado ao carbono 6. 5 faz 2 ligações com hidrogênio que eu não vou representar. 6 faz uma ligação com 7 e com 8. Então, 7, 8 aqui representado. Então, quando eu olho, por exemplo, para o meu carbono 6, eu vejo que ele tem 1, 2, 3 ligações que são apresentadas. A outra ligação que está faltando para completar as 4 é uma ligação com o hidrogênio que não é mais mostrado. Aqui o carbono 5, eu vejo que ele faz 2 ligações com outros átomos de carbono. As 2 que não foram apresentadas são 2 hidrogênios que a gente suprime na representação. E essa, então, é uma maneira muito mais simples para desenhar a molécula de isooctano. Fazendo o caminho contrário e pegando agora o benzeno, a gente pode observar que o benzeno, então, em cada mudança de vértice eu tenho um carbono, se trata de um anel de 6 membros, e nesse anel de 6 membros, então, eu tenho duplas ligações que são intercaladas. Então, este átomo de carbono aqui, ele faz 1, 2, 3 ligações. Tá faltando a quarta. Então, a quarta ligação é um hidrogênio que está, então, suprimido nessa estrutura. Então, vamos fazer o contrário, vamos desenhar esse anel de 6 membros, carbono ligado a carbono. Os 6 carbonos serão representados. Lembrando, então, que eu tenho duplas ligações intercaladas. E agora, como eu sei que eu tenho 2 ligações aqui, mais uma aqui, 3 ligações. A quarta ligação que não foi mostrada é a ligação com o hidrogênio. E isso se repete para todos os átomos de carbono do benzeno para a representação das 4 ligações. Então, fica realmente muito mais fácil o desenho do benzeno em estrutura de linhas, como a gente tem... como a gente vai desenhar nas nossas aulas, uma estrutura muito mais trabalhosa desenhando dessa forma. Um outro exemplo, então, é a molécula de ciclohexano. Agora é um anel de 6 membros, só que agora não tenho duplas ligações internas, então eu vou começar desenhando os 6 carbonos que compõem a estrutura da minha molécula cíclica. E agora, quando eu olho para este carbono, eu vejo que ele tem apenas 2 ligações. As outras 2 são ligações que não estão sendo mostradas, que obrigatoriamente são ligações com hidrogênio. Então, agora, para todos os átomos de carbono do ciclohexano, eu tenho 2 hidrogênios em cada um deles, que é para completar as 4 ligações, e esses hidrogênios não são mostrados nessa estrutura que é mais simplificada. Vamos só voltar um pouquinho aqui para chamar a atenção para mais um detalhe. A gente sabe, então, agora que eu tenho aqui um átomo de hidrogênio ligado a esse carbono. Que tipo de carbono é? Qual é a hibridização dos carbonos que compõem, então, a estrutura do benzeno? Bom, se este carbono participa de uma ligação dupla, uma ligação pi, eu sei que ele deixou um orbital p puro para formar esta ligação. Então, se trata de um carbono hibridizado em sp2. Se tiver ligação dupla, então, é um carbono hibridizado em sp2.
Para o carbono aqui do ciclo hexano, que só tem ligações simples, eu sei que para todas as ligações sigma é necessário a hibridização de todos os orbitais. Então, eu sei que se só ligação simples compõe a minha estrutura, eu sei que se trata de um carbono sp3. Da mesma forma que todos os átomos de carbono do ciclo do isooctano também são hibridizados em sp3, porque eu não tenho nenhuma ligação pi compondo essa estrutura. Então, agora passando para moléculas um pouquinho mais complexas, moléculas do nosso dia a dia, né, como é o caso da cafeína, a gente vai observar a estrutura dela e a gente pode ver que neste carbono aqui, da ponta, eu tenho apenas a ligação dele com o nitrogênio. Então, aqui nessa extremidade está faltando 3 hidrogênios. 3 hidrogênios e qual é a hibridização deste átomo? Só faz ligação simples, então eu estou falando de um carbono sp3. sp3 é a hibridização para ele. Qual a hibridização deste nitrogênio aqui? Se o nitrogênio agora nessa estrutura também só faz ligações simples, também é um nitrogênio hibridizado em sp3. Este carbono aqui, que participa agora de uma dupla ligação com este nitrogênio, é um carbono que eu sei que é hibridizado em sp2. Um nitrogênio que também participe de uma ligação dupla é também um nitrogênio hibridizado em sp2. Então, agora vai ficando fácil identificar se o átomo é hibridizado em sp2, se faz parte de uma dupla ligação, ou se o átomo é hibridizado em sp3, porque faz parte somente de ligações simples. Quantos hidrogênios tem, então, neste carbono aqui representado nessa estrutura? Bom, esse carbono faz 2 ligações com oxigênio, 3 com esse nitrogênio e a 4ª com esse outro nitrogênio. Significa que neste carbono não há nenhum hidrogênio e a hibridização para esse carbono, por participar de uma dupla ligação, é sp2. Quantos hidrogênios tem este carbono aqui? Bom, este carbono faz 1, 2, 3, 4 ligações. Não falta nenhum hidrogênio. Então, todos os átomos a qual que ele está ligado está representado. Não falta nenhum hidrogênio. Então, a gente pode fazer esse trabalho agora de pegar algumas moléculas e ir identificando quantos hidrogênios tem em cada carbono, para a gente começar a conhecer esse tipo de estrutura e também ir trabalhando com a questão de hibridização. Qual é a hibridização do átomo que eu estou falando? Para finalizar aqui, acho interessante também a gente falar sobre a hibridização deste oxigênio aqui. Qual a hibridização dele? Se ele participa de uma dupla ligação, eu estou falando de um oxigênio hibridizado em sp2. Se eu falo de um nitrogênio que faz somente ligações simples, eu estou falando de um nitrogênio hibridizado em sp3. E assim vocês podem exercitar. Deixo aqui também uma molécula de resveratrol para vocês fazerem esse exercício. Vou fazer alguns para alguns átomos e vocês finalizam depois fazendo para os demais carbonos e oxigênios. Então, quando a gente pega esse átomo de carbono aqui, a gente vê que ele está fazendo 3 ligações, 1, 2, 3, e está faltando uma ligação com hidrogênio. Então, vocês podem desenhar a estrutura representando. Qual é a hibridização deste carbono? sp2, porque ele participa de uma ligação dupla. Quantos hidrogênios tem nesse carbono aqui? Bom, se ele participa de 1, 2, 3 ligações, está faltando um hidrogênio aqui. Qual é a hibridização deste carbono? Participa de dupla sp2. Qual a hibridização deste oxigênio? Este oxigênio tem uma hibridização sp3, porque só faz ligações simples. Quantos hidrogênios tem nesse carbono agora, destacado em vermelho? Esse carbono que é hibridizado em sp2. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações para esse carbono, não falta nenhum hidrogênio, então, para ser representado nessa estrutura. Outras moléculas do nosso dia a dia, a gente pode exercitar, então, e colocar qual é a hibridização. Para esse carbono de carbonila, eu tenho 4 ligações que já estão aparentes, então eu não tenho nenhuma ligação carbono-hidrogênio que está escondida, né?
A hibridização desse carbono é sp2, porque participa de uma ligação dupla, da mesma forma que esse daqui e este daqui são todos átomos hibridizados em sp2. Fazem 4 ligações, não tem nenhuma ligação CH. A hibridização para este oxigênio aqui, por participar de uma dupla ligação, é sp2, e para este oxigênio aqui, só faz ligações simples, hibridizado em sp3. Quantos hidrogênios tem neste carbono agora? Esse carbono possui 2 hidrogênios. Por que eu sei disso? Porque ele já tinha 2 ligações simples, as outras 2 são com hidrogênios. Quantos hidrogênios tem este átomo de carbono? Se ele tem uma ligação com esse carbono, uma com esse outro carbono e uma com oxigênio, a ligação que está faltando é uma com hidrogênio. Então, eu tenho um CH nessa posição. Então, são várias as moléculas que a gente pode treinar, a gente pode pegar lá na internet e colocar várias moléculas do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei algumas, o eugenol, que é obtido a partir do cravo da Índia, o cinamaldeído e a jasmona. Então, ele fica como um exercício para vocês treinarem e fazerem a identificação de que tipo de átomo a gente está falando, quantos hidrogênios tem ligado a ele, qual é a hibridização. Então, além desses exercícios que eu deixo aqui, também temos exercícios na lista de exercícios que vocês encontram lá no Moodle.